É Lucas 22, né? Lucas 22, versículo 7 ao versículo 23. Amém? Achou aí? Deu tempo, né, irmãos? Porque eu falei tanta coisa aqui. Lucas 22, versículo 7, diz assim, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que o estava para fazer isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, continue ministrando, Pai. O desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender com o Senhor e crescer com o Senhor. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e coração, para que a Tua palavra possa penetrar, germinar, crescer e frutificar. Assim eu oro e abençoo, Senhor, esse momento da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse momento que Jesus reúne aqui com os seus discípulos é um momento de transição. Jesus, ele está celebrando a Páscoa e, ao mesmo tempo, ele está instituindo a ceia. A Páscoa era uma festa judaica que os judeus tinham que celebrar, foi ordenada lá no Egito, quando o povo saiu do Egito. Só que chegou um determinado momento que Jesus celebra essa última Páscoa e institui, então, a ceia do Senhor. O momento de mudança, Jesus está agora instituindo a ceia. E no versículo 21 que nós lemos aqui, quase no final da passagem que nós lemos, no versículo 21, a Bíblia vai dizer assim: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Então, Jesus está instituindo a ceia e os 12 discípulos, ou a Bíblia também chama eles de 12 apóstolos, estão sentados à mesa com Jesus. Estão ali sentados à mesa com Jesus, participando daquele momento, participando daquela celebração da ceia, e um daqueles 12 seria o traidor. Um daqueles 12 iriam trair Jesus.
E esse traidor, que nós já sabemos, nesse momento ninguém sabia, nem os discípulos sabiam, porque se você for ver o último versículo que nós lemos, o 23, eles vão indagar, eles vão começar a perguntar quem que é, e é você? Não, é você, é fulano, é ciclano. Eles não sabiam quem era. Mas o traidor estava à mesa com Jesus. E o que eu quero tratar, o que eu quero conversar com você nessa manhã, é que Jesus era o único que sabia quem era o traidor naquela mesa. Mas Jesus, ele tratava todos de igual forma, de igual maneira. Imagina, queridos, você sentado à mesa com 12 homens, e você olhar para um e falar, esse aí não vai com a minha cara. E você tratar os 12 da mesma forma, igual, ao ponto de ninguém perceber a diferença, ninguém perceber que um daqueles ia ser o traidor. Por que Jesus conseguiu fazer isso? Que controle maravilhoso, que controle excepcional que Jesus tinha sobre as coisas. Que Jesus tinha sobre as situações. Agora, se a gente sair um pouquinho da ceia aqui, um dos grandes problemas dos nossos dias é a falta de controle. Está tudo muito descontrolado, queridos, né? Está tudo muito descontrolado, ninguém tem controle de nada. Qualquer coisinha já é motivo para arrumar uma série de problemas. Né? Uma fechada no trânsito. O que acontece? Era a sua mão, mas o espertinho chegou e passou na sua frente. Esses sentimentos que geram, e que crescem, e que fluem, e que nascem assim, instantâneo demais, é muito rápido. Esses sentimentos que nascem de uma forma muito rápida, eles tendem a dominar as nossas ações e reações. Só que Jesus, ele não era controlado por sentimentos e nem por emoções. Jesus era controlado por propósito. Jesus era controlado por propósito. Desde quando ele veio com propósito. Ele falou, eu vou cumprir o propósito. Jesus não era controlado por situações. Se você for ver todas as circunstâncias que cercavam Jesus, eram circunstâncias adversas. Esse dia eu estava lendo aqui os evangelhos de uma situação, Jesus estava num lugar, curou lá uma pessoa, começou a conversar com as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Imagina, queridos, um monte de pedra, pega uma pedra grande, Jesus, e a Bíblia diz que Jesus saiu ali do meio deles e foi embora. Então, as circunstâncias que cercavam Jesus eram circunstâncias muito parecidas com as nossas de hoje. Muito parecidas com as nossas de hoje. Em formato diferente, porque era um tempo diferente, mas eram circunstâncias. E Jesus estava à mesa com 12 homens, sabendo que um daqueles era o traidor, e ele não deixava transparecer que aquele era o traidor. Esse é o meu alvo, queridos. Esse é o teu alvo. Você ser o homem, a mulher que Jesus idealizou para ser.
e ninguém conseguir tirar você do propósito de Deus, do plano de Deus com você, do projeto de Deus com a sua vida, o projeto de Deus contigo, a tua caminhada com Jesus. Esse é o nosso alvo. Tem gente por aí que diz que você já viu falar essa expressão? Crente chuchu. Sabe o crente chuchu? O que é o crente chuchu? O chuchu, aonde você coloca ele, ele pega o gosto do outro. Então, se você fizer carne de panela e colocar o chuchu vai pegar gosto de carne. Continua sendo chuchu, mas o gosto já não é mais, o gosto já não é de chuchu, o gosto é de carne. E tem muito crente chuchu, querido, porque na igreja, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Aí vai trabalhar na empresa, já não é tão assim Jesus. Lá na rua, no ônibus, no trânsito, já não é tão. E aí a gente vai perdendo um negócio que chama identidade. Chega uma hora que a gente não sabe quem a gente é. É igual a história do mentiroso, né? Eu vou falar da história do mentiroso. O mentiroso é assim, ele conta uma mentira, aí depois ele tem que contar uma outra mentira para cobrir aquela mentira que ele contou. Aí ele vai fazendo isso. Quando chega lá na frente, ele já não sabe o que é verdade e o que é mentira, porque ele já não sabe mais. Porque ele tem que contar sempre uma mentira para cobrir a outra mentira. E aí não consegue. E, infelizmente, muitas pessoas são assim. Hoje a gente está com os nervos, me ajuda aí, a flor da pele. E agora, a pergunta é real, é verdadeiro isso? Os nervos, a flor da pele, isso é real. A pergunta é, esse é o propósito de Jesus? Esse é o plano de Jesus? Não, eu preciso correr, porque todo mundo está correndo, preciso correr. É o plano de Jesus correr? Se você quiser correr, não tem problema, mas se Jesus mandou você correr, corre, né? Mas a gente tem que começar a fazer alguns questionamentos, queridos. Porque se a gente não questionar, a gente vai entrar no sistema. E aí o sistema vai dominar a nossa vida. E quem tem que dominar as nossas vidas é Jesus. Você entregou sua vida para Jesus? Você declarou, Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Então você não manda mais em você. Quem manda em você é o seu Senhor. E quem é o seu Senhor é Jesus. E não o sistema. Não é o sistema. Quem manda em você é Jesus. Agora Jesus precisa encontrar um negócio em mim e você. Porque Ele pode até mandar. Mas Ele precisa encontrar um negócio em você e em mim, que se chama obediência. Ele pode até mandar, mas se eu não obedecer, não adianta, né? Sabe aquele que você faz isso, tal. Tá bom, vou fazer. Vira as costas, a pessoa não faz. Não obedece. Você pode até mandar, mas a pessoa não obedece. E Jesus aqui, Ele estava à mesa com esses homens. Ele tratava esses homens da mesma forma que ninguém percebeu quem era o traidor. E não foi uma situação. Jesus andou por volta de 3 anos com esses homens. Um tempo longo, né, irmãos? E Jesus sempre soube quem era o traidor. Então, nós precisamos começar a pensar como eu estou vivendo. Quais as minhas ações e as minhas reações diante das situações. E o culto de ceia é um culto especial porque a ceia, ela chama a mim e a você para a gente fazer uma autoavaliação das nossas vidas. A Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. E aí, se precisar consertar, conserte e participe da ceia. Mas tem que fazer, de vez em quando, uma avaliação, queridos. Até na escola tinha que fazer avaliação, né? Lembra quando você estudava? Tinha que fazer uma avaliação lá, né? Deu certo, Davi, aquelas notas lá? Deu, né? Glória a Deus.
Nós estávamos lá na cela, o Davi tinha feito as provas, né? Ele, não sei as notas. Não... E aí, foi bem? Não sei, né? Mas deu certo, glória a Deus. A gente tem que fazer, queridos. Lembra lá quando você estudava? Quando eu estudava, eu não era crente, irmãos. Esse é o problema, né? Quando eu estudava, eu não era crente. Eu escrevo com a mão esquerda, né? Quando eu fiz era terceiro ano, né? Colegial, a gente chamava na época lá. E eu tinha uma professora, baixinha assim, ó, bem pequenininha, uma japonesinha, chamava Regina, né? Regina, não esqueço o nome dela. Era tão boazinha que eu nunca esqueci o nome dela. Geralmente esquece o nome daqueles que é, né? E ela dava aula de geografia para nós. E o dia da prova, separava todo mundo, né? E cada um com seus material lá. E eu fazia minha prova de geografia, eu só tirava 10. Porque a Regininha era camarada minha, né? Aí o que eu não sabia, eu abria meu livro debaixo da carteira e copiava todo o livro, né? Olha que exemplo maluco, né? Aí ela chegava perto de mim e falava assim, eu estou vendo você com o livro aberto. Ela mesmo. Eu falei, tá bom, vou fechar. Aí ela fechava, eu fechava. Ela virava as costas, eu abria. E ela gostava de ver eu escrevendo, porque eu escrevia com a esquerda. Eu falei, nossa, como é bonito, você escreve, você é diferente, né? Eu falei, tá bom, e eu estou escrevendo e copiando o livro. Era uma bênção a Regininha, né? Não é um bom exemplo isso, hein, irmãos? Somos um, não deixa fazer isso, hein? Somos um aí, não pega. Isso era antes de ser crente, né? Quantas coisas você fazia antes de você era crente também? Né? Eu contei o meu aqui, mas você também fazia um monte de coisa aí que não devia fazer, né? Aí depois que eu aceitei Jesus, aí parei de fazer cola, mas também parei de estudar. Né? Então... É brincadeira, né, irmãos? Hoje meu estudo é diferente hoje, né? Mas a gente vai mudando, as coisas vão mudando na vida da gente, né? E a gente vai melhorando algumas coisas, vai melhorando. E Jesus tinha esse total controle da situação. Porque Jesus, ele tinha o controle do espírito, o controle da alma e o controle do corpo. E nós precisamos fazer essa autoavaliação das nossas vidas para nós entendermos como nós estamos. E como nós estamos vivendo, porque a Bíblia te chama por uma responsabilidade muito grande no mundo. Você, a sua existência no mundo, tem uma responsabilidade. E uma responsabilidade muito grande. Vou te mostrar essa responsabilidade. Livro de 1 João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João 4, o versículo 17. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vamos ver aqui no telão se está igual a mim. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha ali agora, ponto e vírgula, por quê? Fala assim comigo, por quê? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha o tamanho da responsabilidade que Jesus colocou em você. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O quanto você parece com Jesus. O quanto você se identifica com Jesus nos seus atos e nas suas atitudes. E essa responsabilidade, ela é feita através do amor. Só em amor nós conseguimos sentar à mesa com alguém que vai nos trair,
e não mostrar isso para ninguém. Ninguém conseguir perceber isso. Só no amor de Deus. Só no amor do Senhor derramado em nossos corações. Só no amor do Senhor que foi dado a você. Como a palavra diz, Romanos 4:4. Porquanto o amor de Deus está derramado no seu coração, pelo Espírito Santo que lhes foi dado. Sabe o que nós precisamos? Sabe que as pessoas precisam? De amor, queridos. Não precisa de juiz. Juiz já tem muito, né? E coitado do juiz, né? Escutei uma entrevista de uma mãe de juiz. Meu Deus do céu. Ela falou, o dia de jogo ela não consegue assistir, ela fica aflita, desesperada, porque a torcida xinga a mãe do juiz, né, meu? E a gente, quem assiste televisão, não escuta, mas vai no estádio. Eu já fui uma vez, misericórdia. Acho que o pessoal vai lá para extravasar a raiva, a semana, e eles vão lá para extravasar. Né? Na empresa que eu trabalhava, eles iam construir uma época lá um quarto do grito. E era para quando você estivesse muito estressado, você ia lá para aquele quartinho fechado, não tinha nenhum escape lá, você entrava, fechava a porta e lá você podia gritar. Né? Então tinha o quarto do grito, né? Quando você estiver estressado, né? Vamos fazer um quarto do grito aqui na igreja. Tem que ter um quarto da oração, um quarto do grito. Se estiver estressado, você vem, entra no quarto e dá um grito lá, né? Bafa lá e você sai calmo, né? Eu escutei aquela entrevista daquela mulher, foi misericórdia, né? É triste de ver, né, irmãos? O sofrimento de um profissional, que ele só está trabalhando, né? É a profissão dele, né? Agora, o quanto nós parecemos com Jesus, queridos. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que Jesus, Ele é o nosso cabeça, que nós somos seguidores de Jesus. O quanto nós parecemos com Jesus? E essa responsabilidade, Ele deu para você. Então imagina, né? Isaú lá vendendo sorvete lá na sorveteria, administrando lá. As pessoas chegam, eu vejo que tem algo diferente nesse camarada aí. Não é igual. É diferente. Tem um jeito de falar. Tem um jeito de agir. Tem um jeito, ó, Deus te abençoe. Glória a Deus. Né? Já viu esse negócio? Você está num lugar, né? Glória a Deus, falou, tem algum crente aí, né? Tem alguém aí, né? Realmente, irmãos, fazer a diferença. Realmente viver o reino como realmente o Senhor quer que a gente viva. Amém? E a Bíblia me chama, a Bíblia te chama com essa responsabilidade para você ser semelhante. Olha o que diz Romanos 8. Volta um pouquinho aí. Livro de Romanos, capítulo de número 8. O versículo 29. Vamos ler o 28 também, o 28 e o 29, porque esse 28 é muito bom, esse versículo. O 28 diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer que todas as coisas contribuem para você? Querem? Todas as coisas? Ame a Deus, ame a Deus. Ame a Deus e todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia te chama para ser semelhante ou conforme à imagem de Jesus. Você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. E para terminar, queridos, o exemplo de Jesus, volta no livro de João, no capítulo
de número 13. João 13. O versículo 15. Olha o que diz João 13, 15. Está lá? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Olha o estilo de vida que Jesus quer que você viva. Olha o estilo de vida que Jesus preparou para você. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Ele deu o exemplo. Eu vi, onde foi que eu vi alguma coisa que alguém postou? Ah, o Gé lavando o carro, né? O Gé lavando o carro e o Davi ajudando ele lá, né? E ele até colocou isso, né? Eu ensino por exemplo, né? Alguém está olhando e me vendo. Jesus nos deu o exemplo. Como eu vos fiz, façai vós também, irmãos. Esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Quem tem sido o seu exemplo? Quem tem sido o seu padrão? Para quem você tem olhado? E nós precisamos, queridos, deixar o Espírito Santo fazer esse processo nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente se apega em coisas e coisas grudam na gente e não permite que a gente viva essa mudança. E a gente fala para Jesus, Jesus, faz tudo novo, faz tudo diferente. E a hora que Jesus começa a fazer, a gente trava o processo. Porque a minha vida, a sua vida, nós estamos em uma constante transformação até o grande dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos nessa constância. E agora, para terminar mesmo, 2 Coríntios 3,18. E aí eu termino mesmo. E não é conversa de pastor, não. Agora eu termino mesmo. 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz ali. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que vai acontecer com você? Nós somos transformados. Você está num processo de transformação. E cada dia você está sendo moldado à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Amém? Então eu digo para você, hoje você está melhor do que ontem, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, hoje você está melhor do que ontem. Amém? Porque ontem a transformação do Espírito, o poder de Deus abraçou você e te melhorou em nome de Jesus. Você está melhor, querido, até mais bonito. Né? Até mais bonito você ficou. Né? Pega umas fotos lá de 10, 20 anos atrás. Eu tenho umas lá de 2020, que misericórdia. Né? 2019, então, Deus me livre. Estava feio, né? Olha como ficou bonito agora, né? E o mais interessante é que o povo de Deus é um povo de fé. Né? Ainda que os olhos não vêem, mas a fé declara. Está bonito, está bonito. Está barrigudinho, mas está bonito. Está belo, né? Está meio esquisitinho, mais larguinho, mas está bonita. Está chique. É fé, queridos, né? Mas a presença de Deus vai nos moldando. A presença de Deus. E esse é o grande...
a grande força do Evangelho, queridos, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É lá de dentro, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus trabalhando, é o poder de Deus agindo, é o poder de Deus movendo nas nossas emoções, no nosso sentimento, nas nossas ações, reações, e essa transformação vai acontecendo até ela explodir para o lado de fora. Amém? Por isso a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre não é que você vai ficar dando risada, o coração alegre é que tem a unção de Deus dentro de você. Amém? Em nome de Jesus. E que nessa manhã nós vamos sentar à mesa. E nós vamos sentar à mesa com Jesus. E Jesus sentou à mesa e estava Jesus e mais 12. Hoje nós vamos sentar à mesa, Jesus e mais um grupo grande de pessoas. Não sei quantas pessoas vão participar da ceia hoje. Mas é você sentado à mesa com Ele. Então que você também tenha esse mesmo sentimento que Jesus teve. Ele sentou à mesa com todos aqueles. E no meio daqueles tinha um que ia o trair. Mas ninguém sabia. Porque Jesus tinha domínio pleno e completo de toda e qualquer situação. Que nessa manhã, na hora de nós participarmos da ceia, você também tenha esse domínio pleno e completo da sua vida. E você seja o Senhor do seu sentimento, das suas emoções. Nada vai atrapalhar o projeto de Deus com você, em nome de Jesus. Amém? E antes da gente ir direto para a ceia, eu quero fazer uma oração com você aqui hoje. Eu creio que da hora que eu estou falando, né? Acho que uns 30 minutos aí já, nós já conseguimos fazer muitas avaliações. Apesar de eu estar falando com você, eu estou me avaliando aqui. Em uma série de coisas que eu vivo e que faz parte da minha vida. Como também você. Coisas que faz parte da sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração aqui hoje com você para a gente fechar fechar essa mesa aqui com Jesus e abrir essa nova mesa na hora que nós participarmos da ceia ali. Assim como Jesus ele fechou a Páscoa e abriu a ceia, quero fazer uma oração para a gente fechar essa palavra, esse tempo aqui e abrir um novo tempo, um novo momento, agora na ceia, que nós vamos ministrar em nome de Jesus. Amém? Então eu quero fazer essa oração com você, se você puder fechar os seus olhos. E se você assim desejar e querer, repita essa oração comigo. Eu vou falando aqui, você vai repetindo aí, se assim for do seu desejo. Tá bom? Ora assim então comigo. Senhor Deus, nesta manhã, eu venho diante de Ti e eu me sinto sentado à mesa com Jesus. E o mesmo poder que movimentou Jesus sentado à mesa com os discípulos é o mesmo poder que eu quero sobre a minha vida. Por isso, Deus, se em algum momento da minha vida eu falei, ou pensei, verbalizei alguns sentimentos ou palavras que não estão de acordo com a tua vontade, eu nesta manhã te peço perdão em nome de Jesus e te peço que o Senhor me ajude a andar dentro dos planos e dos propósitos que o Senhor tem com a minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, amém. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Nós abençoamos a tua igreja nessa manhã. Nós somos o teu povo, o povo escolhido do Senhor. E o Senhor diz para nós que assim como o Senhor nos deu exemplo, nós também devemos dar. Que nós também devemos ser como o Senhor foi aqui neste mundo, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa missão. Essa missão de levar a tua imagem, a tua semelhança, por onde nós formos, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida aqui presente. E agora, nesse momento que nós vamos celebrar a ceia, que o Senhor nos ajude. Assim eu oro, abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos preparar então para participarmos da ceia. Quero convidar aqui o grupo de louvor. Nossos irmãos também estão escalados para servir os elementos. Enquanto eles vão se preparando, eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, que vai falar sobre a ceia. E a ceia a palavra vai dizer assim no 1 Coríntios 11, o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então a ceia é algo do Senhor para a minha e para a tua vida. A ceia, ela não se restringe a um ministério. Cada ministério tem uma forma de fazer, de realizar os dias. Mas a ceia, acima de tudo, ela é a ceia do Senhor. E o que Jesus fez? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha, irmãos, na noite que foi traído, olha o sentimento de Jesus. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. Ele, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E aqui é um ponto interessante da ceia, que Jesus fala assim: fazei isto em memória de mim. E sabe o que é em memória de mim? Em memória de mim é você manter vivo o feito de alguém. Sabe as praças? As praças geralmente tem um busto lá. Por que tem aquele busto? Para deixar em memória o que aquela pessoa fez. As placas aí de inauguração que tem por aí nos lugares, tem sempre lá uma placa com os nomes. O que é aquilo ali? Em memória de quem ajudou, colaborou para fazer aquilo. E Jesus disse para a gente celebrar a ceia, ele pegou o pão, ele partiu aquele pão, e ele disse: fazer isto em memória de mim. Olha, tenha sempre vivo dentro de você o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. E o que você precisar fazer para alguém, se for igual ou suficiente, o que ele fez, porque ele fez por você na cruz do Calvário. Isso é em memória de mim. Depois ele diz também: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice, ele representa uma nova aliança, uma aliança que agora você consegue ser parecido com Jesus. O cálice é uma aliança que te capacita a viver o plano e o projeto que Deus tem com você. O cálice é a nova aliança que te dá a condição de falar: não, isso eu não quero para a minha vida. O cálice é o que te dá a capacidade de você viver e caminhar de acordo com Jesus. É o cálice do Senhor. É o cálice de uma nova aliança. Você já não está mais naquela velha aliança, agora você está numa nova aliança. E nessa nova aliança é o sangue de Jesus que vem sobre as nossas vidas. E ele diz depois: é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E olha como que ele vai terminar isso, queridos.
E vai terminar assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, é o que nós vamos fazer agora, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você come o pão, quando você bebe o suco, que representa o corpo e o sangue de Jesus, você está declarando: Senhor, eu vou permanecer firme até que o Senhor venha. E aí ele traz uma responsabilidade para mim e para você, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O que é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, queridos? É levar Jesus para os corações de pessoas que ainda não conhecem. Levar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Ele. É anunciar que Jesus reina, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele morreu na cruz, mas que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele pagou o preço, que não há mais nenhuma condenação, que o preço já foi pago, o escrito de dívida foi riscado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Anunciar a salvação até que Ele venha. Amém? Vamos orar, vamos abençoar esses elementos. Após abençoarmos, eles passam então a ser a ceia do Senhor. O pão que representa o corpo, o cálice que representa o sangue. E quando eu como o pão, quando eu bebo do cálice, eu estou me tornando semelhante a Jesus. O corpo e o sangue, que é a vida de Jesus agora em mim, pelo Espírito Santo que me foi dado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pão e cálice, corpo e sangue de Jesus, Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. O pão, o cálice, que simboliza o teu corpo, o teu sangue, que foi ofertado naquela cruz em nosso favor, Senhor. Nós ministramos a tua bênção, declaramos que eles passam a ser a ceia do Senhor. E pela fé nós recebemos como pão, como corpo, cálice, como sangue de Jesus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos vão estar aqui à frente, entregando o pão, entregando o cálice. Você que quer se parecer cada dia mais com Jesus, venha comer do pão, venha pegar do pão, beber do cálice. Espere, nós vamos comer e beber todos juntos, declarando que nós estamos sentados à mesa com Jesus. Amém? Assim como Jesus sentou lá com aqueles 12, agora nós estamos todos sentados à mesa com Ele. E Ele está repartindo o pão, Ele está repartindo o cálice para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor. E esse pão que você segura aí na sua mão, ele simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi ofertado por você. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele se entregou por você. Por amor a você Ele se entregou. Se doou totalmente, pleno, completo, por você. Aleluia. O cálice simboliza o sangue. O sangue que Ele derramou. O sangue que foi exposto na cruz para te dar uma nova vida, para te dar um novo estilo de vida, para te dar uma oportunidade
de você viver os planos e os projetos de Deus, para te trazer para perto de Deus, para te comprar de volta e trazer você para perto dele. Aleluia. Nós vamos fazer assim hoje, queridos. Nós vamos comer o pão e em seguida vamos beber o cálice. E depois nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração de gratidão e agradecimento a Deus. Amém? Então nós vamos comer o pão e em seguida vamos tomar o cálice. Depois nós vamos orar. Amém? Então você pode comer em nome de Jesus. Teu nome, Senhor. Obrigado. Faça a sua oração de gratidão agora. Agradece a Jesus. Agradece a Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu corpo, pelo teu sangue ofertado, derramado naquela cruz em nosso favor, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos escolher. Obrigado por nos trazer para perto de ti, Senhor. Podemos desfrutar da tua companhia nesta terra. Podemos ser guiados por ti. Podemos ser dirigidos por ti. Obrigado, Senhor, por ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado por nos resgatar, nos comprar de volta. Obrigado, Senhor, por nos trazer para a casa do Pai. Obrigado por podermos voltar para a casa do Pai, estar na casa do Pai, na presença do Pai. Oh, aleluia. Oh, santo. Alabaxerecanderemanai. Oralamanara alabaxerecomanai. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor explícito na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu amor tão grande que nos resgatou, que nos chamou, que nos trouxe para perto, que nos deu novamente vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos caminhar contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Agradecido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você já foi purificado, restaurado, comprado de volta. Você já está na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.